Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz e hoje para mais um relato. Enfim, chegou o dia daquele relato que eu contei para vocês que eu levei gastei 5 folhas aqui de caderno para passar para cá para vocês, tá? Para contar aqui bem direitinho. Fica aqui comigo, tô aguardando vocês para mais esse relato, hein? Então, gente, esse relato aqui, ele se passou, né, ele foi apresentado no Arquivos do Rádio. Já falei para vocês, um programa de rádio da década de 70, que minha avó ouvia, gostava muito e muitas das vezes eu estava ali com ela acompanhando também. Então, eu gosto sempre de prestigiar o canal aqui, esse programa maravilhoso da década de 70. E escolhi para vocês aqui um relato chamado O Caixão na Estrada. Vamos ouvir comigo? Esse relato passou em São Leopoldo, Minas Gerais, tá bom? Quem escreve é a neta do senhor, o vovô Arnaldo. O vovô Arnaldo é o protagonista da história, tá bom? E isso aconteceu quando ele era bem jovem. E ele sempre contou esse relato para todo mundo em reuniões de família. E até hoje o vovô Arnaldo gosta de contar. E com a mesma cara de assombrado que ele deve ter ficado naquele dia ou naquela noite. E conforme ele conta, com a sua expressão de assustado, de assombrado, não tem quem não fique com medo, né? Então vamos ouvir os fatos, né, para vocês tirarem aí as suas conclusões. Esse fato aconteceu, como já falei, no interior de Minas Gerais, cidadezinha de Volta Grande, bem na roça, bem no interior. Tá? Essa época em que ocorreram os fatos era uma época de quaresma. O que acontece na quaresma, né? Quaresma é um tempo de se resguardar de muitas superstições, né? Sempre se falou, principalmente os antigos, que devemos o quê? Respeitar a quaresma. É uma época séria e que precisa realmente de muito respeito. Então vamos agora aos fatos em si? Bem, gente, ele morava com a família bem no interior, bem afastado da cidade. Na verdade, só iam na cidade em caso de urgência. Eles ficavam até 1 mês, 2 meses sem ir à cidade. Primeiro, pela longura, pela distância. Segundo, porque tudo se produzia onde? Na propriedade, né? Então não tinha necessidade de sair dali. Licença. Um dia, o meu avô, né, lembrando que quem narra é a jovem, a netinha dele, tá bom? Um dia o meu avô foi convidado para ir no almoço de casamento de uns conhecidos dele. Esse almoço iria ser em um lugar muito, mas muito longe mesmo. Só para se ter uma ideia, a cavalo, em velocidade normal, ele iria levar em torno de 2 horas. A galope, ele não iria, porque não havia necessidade disso, né? Então ele iria normal, né? Aquela batida normal. Afinal de contas, era um passeio. E era um caminho único, não tinha outro caminho não para se fazer. Esse era o único caminho necessário para se chegar à localidade do casório. E nesse dia, a minha bisavó ainda falou para ele: filho, por Deus, não sai não. Nessa época de quaresma, a gente ouve tanta coisa de deixar a gente com o coração na mão. Você tem que pegar um cavalo, vai levar 2 horas para ir, vai levar 2 horas para vir, e o tempo que você vai ficar lá. Não é bom não, filho. Ara, mãe, eu não vou deixar de ir no casamento dos meus amigos por superstição. Não tenho medo de nada não.
Filho, essa estrada mesmo que você vai pegar, ela tem história. Muitas coisas acontecem por essas estradas. Mãe, que isso, mãe? Deixa isso pra lá, isso é bobagem. Saibam vocês que meu avô sempre foi muito teimoso e então foi se arrumar. Vestiu seu terno, engraxou seu único par de sapatos e sentiu uma voz dentro dele que dizia: vai de chapéu. Peça o chapéu para o seu tio, mas vai de chapéu. Uma voz falou dentro dele. Engraçado que vovô conta que nunca foi muito de usar chapéu. Até usava na roça para não queimar a cabeça e o rosto no sol, mas nada além disso. Mas essa vez, dentro dele, ele ouviu esse pedido para que ele usasse chapéu e que fosse com o chapéu do tio dele. Pois bem, ele pegou emprestado do tio e ninguém entendeu o pedido. A mãe tornou a pedir para que ele não fosse, e ainda mais em período de quaresma, voltar tarde da noite, mas ele não quis saber. Montou em seu cavalo em pleno sol quente, como seria um almoço, lá foi ele. Bem, ele já havia cavalgado um bocado do caminho e resolveu descer para se esticar um pouco. Foi quando ele viu um boteco e resolveu dar uma parada. Aí foi bom demais, meu avô contava, pois nesse boteco de beira de estrada ele acabou encontrando velhos amigos do tempo da escola. Então ele estava indo no casamento de velhos amigos, mas vendo aquele boteco no meio do caminho, ele não resistiu, ele resolveu parar. Os amigos, animados por vê-lo, o chamam para tomar uma cachaça. O convenceram, pois eles mesmos fabricaram a cachaça. E como a cachaça era fabricada por eles, meu avô não poderia recusar a experimentar a tal cachaça. Meu avô foi firme durante um tempo, afirmando que tinha que cavalgar mais de 1 hora para chegar no tal casamento dos amigos dele. Não. Primeiro tomar a cachaça. Com a cachaça você vai chegar lá bem melhor. Então, ele muito recusou, mas acabou aceitando o primeiro gole, o primeiro trago. E adorou por ser caseira, artesanal, e quis mais uma. Daí trouxeram queijo fabricado ali também por eles. Depois começou um joguinho de baralho, e ele dizendo que tinha que ir embora. E começaram as apostas, e ele foi esquecendo do seu real compromisso, o casamento. Mas a conversa boa, a jogatina, e ele perdeu a hora. E quando deu por si, já eram 7 horas da noite. Ele percebeu que já estava muito escuro lá fora. Poxa, se o casamento era na hora do almoço, já tinha acabado tudo. E quando ele resolveu sair, a estrada estava um verdadeiro breu. Estava escura. E os amigos insistiram para que ele ficasse. Fica até o amanhecer, Arnaldo. Fica, Arnaldo. Fica, vai embora de manhã bem cedinho. Dorme aqui. Sair nessa escuridão é perigoso. Não vai não. Dizem muita coisa dessas estradas à noite, principalmente nessa época de quaresma. Fantasmas, assombrações. E daí, meu avô disse: poxa, vocês estão falando que nem a minha mãe. Meu avô sempre foi muito teimoso e disse: não, eu não tenho medo de nada não. E para todos os efeitos, eu tenho um berro bem aqui na cintura. Olha só, se acontecer alguma coisa, eu meto bala.
E assim, mesmo com tantos apelos, né, com todos aqueles avisos, não teve jeito, montou no seu cavalo. E daí, ele já tinha andado bastante, para mais da metade do caminho entre o boteco e a casa dele na roça. Quando ele sentiu um frio gelando a sua espinha, aquele frio gelado na sua nuca. Ele olhava de um lado, olhava para o outro e não via nada. A lua até que estava iluminando, mas havia muitas nuvens no céu e a lua não era cheia. E é quando então, em meio àquela escuridão, em meio àquela espécie de sombras, ele percebe uma moça. Vindo em sua direção. Essa moça usava uma camisola grande e suja. Mas meu avô não conseguia distinguir se a camisola era suja de lama ou se era suja de sangue. Mas aquela moça vinha vindo. Às vezes passava por algumas sombras e ele ia indo e ela vindo. Acontece que quando essa moça passa por ele, fica no ar um cheiro horrível, um cheiro estranho. Ele, como sempre, bem educado, ele falou, boa noite, mas ela não respondeu. Veio vindo, passou por ele, ela não respondeu, com a cabeça baixa, para baixo, meio pendida assim para o lado, olhando para baixo, não falou nada. Mas ao passar pelo meu avô, deixando aquele cheiro, um cheiro engraçado, um cheiro de cemitério, um cheiro de, sabe, um cheiro de corpo em decomposição. E quando meu avô, ele pensa em olhar para trás, para ver essa moça que passou por ele, ela continua caminhando e vira a cabeça 180 graus. Quer dizer, ela andando, ela vira a cabeça toda para trás, totalmente para trás, para olhar o meu avô. Então meu avô, assustado, com medo, vendo aquela moça com aquela camisola, mal iluminado pela lua, camisola suja de lama ou de sangue, passa por ele, deixando aquele cheiro horrível no ar. Nesse momento, meu avô admitiu que estava com medo. Nessa hora, alguma coisa realmente o deixou nervoso, o deixou temeroso. Quando então ele se distrai e daí olha novamente para trás e a moça já havia desaparecido. Ele, com sua espora, toca no cavalo, para o cavalo sair rápido, porém o cavalo não ia. O cavalo empacou, não tinha o que fizesse o cavalo sair dali. E o meu avô querendo ir embora, sair dali e o cavalo empacado. E é quando ele vê um caixão na estrada. Um caixão na estrada. Por isso o cavalo empacou e agora ele começou a relinchar e empinar. Quanto mais ele queria que o cavalo fosse, que o cavalo corresse, mais o cavalo relinchava e empinava, mas não saía do lugar. Meu avô, desesperado com aquela cena do caixão, pegou então um revólver, o que ele chamava de berro. E naquele desespero, sem saber para onde ir, o cavalo que não obedecia, parecia que estava preso no chão, ele tenta atirar na direção do caixão. Só que a arma não funcionou, ele tentava e não atirava, e a arma estava carregada, mas nada fazia com que ela funcionasse. E então, no meio daquela situação desesperadora, ele lembrou de fazer uma coisa que há tempo ele não fazia. Ele lembrou de rezar. Ele lembrou de orar, de fazer uma oração para Nossa Senhora, que ela o ajudasse, que ela o livrasse daquele momento, daquela situação. Quando então veio um vento, aquele vento assim, bem rasante, que leva o seu chapéu.
uma voz que dentro dele pedia para ele ir de chapéu quando ele saía de casa. Naquele desespero, a moça, o caixão, será que a moça estaria dentro do caixão? A escuridão, o cavalo empacado, o revólver que não funcionava, e ele faz a oração e pede a ajuda de Nossa Senhora. Quando aquele vento vem, tira o seu chapéu e o joga longe. E de dentro do chapéu caem algumas orações, de um lado imagem, de outro lado orações. Foi então, nesse momento, que o milagre aconteceu. Simplesmente o caixão desapareceu, sem que meu avô tivesse visto de que forma, de que maneira, e ele já esperando pelo pior, desapareceu com ele, o caixão e o chapéu. Sem que meu avô fizesse nada, o cavalo saiu então em disparada, como um foguete. Não parou. O cavalo só foi parar quando chegou na casa do meu avô, quando chegou na roça. Ele desceu, se desvencilhou do cavalo, entrou em casa. Todos dormiam e ele não quis acordar ninguém. Foi para o seu quarto. Porém, não conseguia dormir, pensando no que tinha acontecido. Faz uma retrospectiva dos fatos, né? Quem disse que ele conseguia dormir? Assustado com o que tinha vivido, com o que tinha presenciado, passou aquele resto de noite e de manhãzinha alguém o chama. Arnaldo! Arnaldo! E ele vai ver quem é. Era uma moça, entregando a ele um chapéu, o chapéu do tio, do meu avô. E ela dizendo que o havia encontrado no meio da estrada. Meu avô, ainda meio assustado, ele nem lembrava mais do chapéu, e de repente aquela moça, logo de manhã, ele não tinha conseguido dormir, mas o pessoal nem sequer tinha acordado quando aquela moça o chamou. E ela devolve o chapéu. E então ele pergunta: como você achou esse chapéu? Quem é você? Ela olhou bem para o meu avô. Você não se lembra, Arnaldo? Meu avô ficou assim, meio zonzo. Como você achou esse chapéu? Quem é você? Você não se lembra, Arnaldo? Você não se lembra, Arnaldo? Meu avô, olhando fixamente, detalhadamente, começa a ver traços e começa a se lembrar. Era ela, o seu primeiro amor, de tantos anos atrás. Era ela que havia cometido uma loucura contra a sua vida, por causa dele, meu avô. Meu avô ficou olhando. Você não se lembra, Arnaldo? E meu avô olhando, olhando, vai lembrando, vai unindo os fatos, a moça na estrada, o caixão, a moça chamando por ele, a moça que traz o chapéu, e olhando detalhe por detalhe, ele vê que era ela, Matilde. Era sim Matilde. E ela então, com um olhar sofrido, com uma expressão sofrida, desapareceu. Então vejam vocês, Arnaldo, Matilde, amor de muito tempo atrás, que havia cometido uma loucura por causa dele, mas que naquela noite seus caminhos se cruzam. Impactante, não é, gente? Eu fiquei assim, estarrecida com esse relato, resolvi compartilhar com vocês. Ela veio encontrá-lo, né? Ele tanto teimou com a mãe, né? Tanto abusou da sorte que olha lá quem estava esperando por ele, Matilde. Ela vestida ali com a camisola, provavelmente a roupa que ela foi ali sepultada, né? Naquela quaresma ali, naqueles dias, ela conseguiu se materializar ali para ele e veio mostrar que a vida continua, né? E que ela ainda está bem
pensando muito nele, né? Eu achei que bem assim, pensamento ali fixo nele, aparece para ele, depois aparece no outro dia, já com uma outra vestimenta, né? Talvez mais próxima à semelhança da moça que ele um dia conheceu. E vejam vocês que ela ainda está em quê? Em sofrimento. Né? Aquele olhar sofrido, como fala no final do relato. E é isso, espero que ele tenha feito muitas orações pela Matilde, né? Tenha mandado celebrar missas, feito orações, né? Para que ela encontre a luz, porque ela não tinha encontrado ainda, não é? Eu achei bem bacana, bem impactante, um relato triste, né? Triste. Espero que tenha tido um final feliz. Então esse relato está lá no Arquivos do Rádio, um programa maravilhoso. Não lembro qual era a rádio que passava o programa, né? Mas era uma rádio que eu gostava muito de ouvir com a minha avó, me traz muita nostalgia e vim aqui compartilhar com vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam, né? Desse encontro inesperado de Arnaldo e Matilde, tá bom? Se quiser mandar um relato para eu contar aqui no canal, escreva para relatosdefantasmas, tudo junto, @hotmail.com. Lembre-se que haverá agora, finalzinho de junho, início de julho, vou marcar a data bem certinho, o encontrão do canal Fátima Muniz. Se você é aqui do Rio de Janeiro, se você estiver passeando aqui pelo Rio, na data do encontro, né, será um prazer recebê-lo. Terá relato ao vivo e sorteio de livros e canecas de café ou de chá, tá bom? Será um prazer recebê-lo. Vou marcar a data o mais rápido possível, tá? Vou fazer um cartãozinho, vou colocar nas redes sociais e vou falar aqui também, tá bom? Vai ser um grande prazer recebê-lo nesse café da tarde comigo. Café com Fátima Muniz com relato ao vivo. Então, gente, é isso. Espero muito que tenham gostado. Deixem nos comentários. Quarta-feira que vem, live no canal Fátima Muniz, às 15h30. Conto com vocês, 1 horinha de live e de contos, de relatos, tá bom? Bate-papo gostoso, espero vocês. Grande beijo de carinho. Se gostaram do vídeo, deixa um joinha. Se gostou mais ainda, compartilha com quem você acha que esse conteúdo é de interesse, tá bom? Agradeço muito. Deixei aqui um pensamento para vocês. Já vou pegar aqui, só um momentinho. Gente, eu sou muito grata a Deus por nossas histórias, nossas vidas terem se cruzado, ou melhor, se conectado. Muito obrigada, meus ouvintes queridos, pela companhia, tá? É por vocês que esse canal aqui acontece para vocês. E separei aqui o pensamento de Rubem Alves, que diz assim: Carpe diem quer dizer colhe a vida, colhe o dia, como se fosse um fruto maduro, que amanhã estará passado. A vida não pode ser economizada para amanhã, ela acontece sempre no presente. Sabe as palavras. Aproveite a vida, aproveite o dia, cada dia é uma vida, é um presente de Deus, né? Temos que aproveitar, sorrir, ser gentil, fazer o bem, né? É isso que a gente vai levar da vida, os momentos felizes, das nossas memórias, né? E as nossas ações, tá bom? Grande beijo de carinho, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.